Podcast. Começando o podcast mão número 128, mais um podcast com um time completo. Eu, Marco Belo, sem voz, Teleco Press também sem voz, né, Teleco? Boa noite pra você. Muito boa noite, meu caro amigo Marco Belo. Maércio Gritei Ramos tanto também. na hora do gol ontem que não teve jeito. Maércio Ramos, o Morcegão, também sem voz, Morcegão. Por motivos justos, que delícia, que delícia. Uma das noites mais legais dos últimos 2 anos. Mesmo com o Tite, acho que a gente não tinha vivido uma noite como ontem, pelo menos eu posso dizer por mim. Eu falando por mim, eu tô sem voz porque eu gritei muito, foi uma noite mágica, uma noite maravilhosa, eu amei o show do Capital Inicial que eu fui, cara, e o Dinho canta muito. Tô boa! Canta muito, então por isso que eu tô sem voz aqui pra apresentar o no programa, hein? podcast bom. Agora, os dois, o outro já deu o ar da graça lá. Os dois sujeitos mais equilibrados estão com voz. Vitor Guedes, tudo bem, Vitão? Sim, vocês corintianos estão muito felizes, eu, jornalista equilibrado, tô bem, tô muito feliz. O dia foi um dia lindo na minha Zona Leste hoje, foi um dia claro, até esse sol forte deixou a grama desbotada, meio amarela, assim, sem ver. Foi um dia lindo na minha Zona Leste. E Rodrigo Vessone, que estava presente lá na Zona Mista, apareceu em tudo quanto é mídia, entrevistando o árbitro, Tiagão lá, o árbitro que provavelmente tem um empréstimo consignado. Tudo bem, Rodrigo Vessone? Tudo bem, Marco Belo? Tudo bem a toda a galera aí do podcast? Estava eu e o nosso amigo Boneco Ken lado a lado após o jogo. Sem dúvida, um grande jogo e estava sendo um belo jogo, na verdade. O Corinthians muito bem no 11 contra 11. Ele teria estragado tudo se ficasse empatado, mas no final, com o gol do Jô, etc., a gente vai falar muito disso. Para quem estava na arena, foi realmente uma noite especial. Foi um Corinthians e Palmeiras histórico. Eu acho que do jeito que estavam as coisas no segundo tempo, e o corintiano pode até ficar bravo comigo, mas você sabe, a gente é sincero aqui no podcast Mão, a gente fala para agradar, para desagradar, fala o que a gente tem que falar, pensa em falar e pronto. Para mim, do jeito que estavam rolando as coisas no segundo tempo, o 0-0 estava bom pro Corinthians, porque ia empatar jogando melhor e falar que foi roubado ainda. Então, do jeito que estava tomando pressão no segundo tempo, o Corinthians acabou fisicamente, né? Vários jogadores pararam. E daí ainda teve o bônus daquela puta jogada do Maicon no final com o gol do Jô. Daí foi o final dos sonhos do corintiano. Mas eu acho que o 0-0 não seria de se reclamar, porque empatou com um time campeão brasileiro, cheio de reforço milionário, cheio da grana, jogando melhor e com homem a menos roubado ainda. Então acho que até o 0-0 o corintiano iria sair um pouco insatisfeito na hora, mas iria acabar comemorando. Falei alguma besteira, Teleco Press? Não, de modo algum, eu acho que o Corinthians se portou muito bem, marcação, aplicação, e se fala muito de vaias na arena, por isso, por aqui, habituado, né? Eu sou do tempo que o ingresso era impresso em papiro, e posso te dizer, já teve times horríveis o Corinthians, e quando tinha aplicação, a torcida vai junto, a torcida carrega. Ontem a torcida apoiou do começo ao fim, né? O Rivale também muito medroso, só fazendo cera desde o primeiro minuto, se jogando no chão, tentando na base da malandragem, vencer o melhor, vencer o mais justo. E Corinthians ontem foi Corinthians, né? Acho que todo mundo estava com saudade. Vitor Guedes, uma pergunta que não quer calar. Muitos ouvintes mandaram para você a seguinte pergunta: e Jô? Você vai elogiar o atacante Jô, Vitão? Chupa, Vitor Guedes. Chupa. Eu queria dizer que eu torço pro Corinthians e qualquer gol que ele fizer será comemorado. Mas você abriu o programa falando que era jornalismo, futebol clube, eu não tô entendendo mais nada. Não, jamais. Aqui sempre foi, sempre será Esporte Clube Jornalismo Paulista. Futebol clube. Nossa, você contradiz. Nossa, uma contradição atrás da outra, dá licença. Eu vou poder falar ou o homem morcego vai ficar enchendo o saco? Enfim,
O Jô entrou. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vi, a gente tá gravando esse programa 11h15 da noite da quinta-feira. Não fez 24 horas que acabou o jogo. Eu acho que eu assisti 4 vezes já o VT desse clássico. E só sobre o gol, o que foi espetacular nesse gol, o Jô entra em campo aos 41h30 e o gol saiu aos 41h58. Ele ficou 28 segundos em campo para fazer o gol. E o que é inacreditável no gol, e feliz para o lado do Corinthians, Joga muito, ele não estava ele não joga muito, mas foi muito bem no gol. Enfim, mas no lance do gol do Corinthians, o que me impressionou muito no Jô foi que ele acreditou no gol quando ninguém acreditava. Era uma falta para o Palmeiras, ele estava na defesa marcando, né, os atacantes, o Dudu cruzou mal, né, a hora que o Arana espana para frente a bola, o Jô estava na área do Corinthians, e não estava pronto para o contra-ataque. Aí o Michael, que foi o cérebro que fez aquela jogada, tal, ganhou do Guerra, tudo, o Jô vem vindo, e quando ele percebe que o Michael vai ganhar, ele sai disparado, e o Jô não é um jogador rápido. E o Mina, o Vitor Hugo, enfim, os jogadores do Palmeiras que também estavam na área para tentar o ataque, jamais tiveram a ideia e o instinto que o Jô teve do atacante, que é procurar o gol, né? O Michael fez uma grande jogada, mas passou muito mal a bola bateu no Zé Roberto e voltou pro Michael, ele teve outra chance, passou. E aí, o Michael para mim foi o melhor em campo, mas ele passou mal a bola, só o VT, né? Aí o Jô dominou, e eu ia falar para vocês, eu tava piscando que ele fosse errar aquele gol, na hora. E aí, você vê que o gol foi bonito, play que eu fui perceber que a bola no meio das pernas do Fernando Praz. Eu não sei se ele quis fazer aquilo, se ele não quis fazer aquilo. Você precisou ver 4 vezes o replay para ver que a bola foi no meio das pernas do Fernando Praz, foi isso? Cara, na hora que saiu o gol, pra mim é gol do Corinthians. Foi, porque na hora da primeira vez eu perdi um pouco o equilíbrio, assim. Até eu rever com calma. Mas a questão é que foi o segundo derby que o Jô decidiu, né? O outro foi acho que 2004 ou 2005. Ele deve ter gritado o gol só no terceiro VT, viu, Belo? Nossa, Vitor, nossa senhora. Como eu falei para Vitor Guedes, como eu falei para Vitor Guedes, jogador, disputou Copa do Mundo, jogou na Europa. Você falou contra o Santo André que ele perdeu o pênalti? Calma, a bola chegou, não teve nenhuma precipitação, pôs a bola para dentro. Vamos falar se é um jogador, né? Se é um jogador inexperiente... Então, deixa o Bessone falar aí. Eu acabei de falar sobre o Jô. O Jô estava no banco de reservas, apesar de ser poupado no último jogo, porque o Casim ganhou a posição. Ele demorou 3 jogos. Ele demorou 3 jogos para perder a posição. Enquanto o Santo André ele foi ridículo e perdeu o pênalti. Então, não vai falar mal do Jô, não. Não vai falar mal do cara que fez o gol contra o Palmeiras, não. Ele jogou assim, fez o gol. Agora, quando ele faz o gol, apaga. É que nem o Wagner Love. O Wagner Love estreou no Corinthians em agosto, começou a receber em janeiro. E se esquece que ganhou 7 vezes o salário sendo reserva do Luciano. Essa parte, a história é apagada, editada. Né? E o Wagner Love ia jogar no Corinthians o que ele quisesse. Porque o Luciano estava jogando muito. Muito. Achava que era o Baltazar, o Edilson, o Guerreiro no áudio. Mas enfim. Agora, o gol do Jô, aliás, estamos gravando, estou assistindo agora ESPN Brasil, que é concorrente do Fox, do Marco Belo e do Sport TV. E tá mostrando o gol de novo do Jô. A Fox do caralho, não trabalho na Fox. E na comemoração... Ô, Vitão, se liga, ó. O Maestro, na comemoração, o Jô faz aquele negócio com a mão que é pro Vitor Guedes, você sabia? Isso, com a mão assim, ó. Bola, não é isso? Tipo o Cristiano Ronaldo, assim, ó. Calma, eu tô aqui. Ô, Bessone, agora, sem sacanagem, o Jô fez o gol na experiência, né, cara? Isso aí que você falou é verdade. Disputou Copa do Mundo, não sei o que lá, jogou na Europa. Porque jogador afobado poderia perder aquele gol. Deu pra ver que o Jô dominou, olhou o Fernando Praz e colocou do jeito que a bola deveria ser colocada, né? Isso eu não tô brincando, eu tô falando sério isso. Porque ali na frente do gol, 40 do segundo tempo, o cara acabou de entrar no jogo. Se é um cara que tá afobado ali, se é um cara, o Léo Jabá aparece ali na frente, não nada contra o Léo, porque eu acho que ele até fez uma boa partida. Todos os meninos foram muito bem, aliás. Se ele tá ali, chega na cara do gol, aí eu vou decidir o clássico, chega ali todo desesperado, talvez teria chutado no Praz, talvez teria chutado para fora. E o Jô não, recebeu a bola, dominou, ajeitou o corpo e fez o gol, chutou embaixo das pernas. Então, assim, é nessa hora que jogadores assim,
que já passaram muita coisa no futebol. O cara já jogou na Europa, jogou Copa do Mundo. O cara, nessa hora, um cara desse assim faz diferença, entendeu? Isso é mais ou menos nessa hora isso que eu quero dizer em relação a não ser casos muito específicos, assim. Aí você vai poder, mas o Romarinho entrou na Bombonera e fez aqui. O Romarinho era um alienado que não sabia nem o que ele estava fazendo ali, pela personalidade dele e tal. São casos muito raros de jogadores assim, mas é muito raro mesmo de alienação como é o Romarinho. Mas normalmente um cara como esse assim, que acabou de entrar, como o Vitão disse, 28 segundos, entra ali afobado, chuta de qualquer jeito e seja o que Deus quiser. E não foi o caso do Jô. E aí só colocando, o Jô entrou no lugar do Casim, que para mim fez uma partida gigantesca e por dois motivos. O primeiro, ele jogou quase sempre ali boa parte do jogo muito isolado pelo esquema defensivo que para mim foi perfeito do Carille. O Carille para mim foi um dos melhores em campo, o time muito bem armado e os jogadores cumprindo muito bem o que ele, tanto com 11 quanto com 10, principalmente com 10, duas linhas de 4 muito bem definidas, e ele, esse é o motivo, assim, ele quase sempre ficou muito isolado. E segundo motivo, e ele jogou sozinho contra duas torres gêmeas que tem ali no Palmeiras, dois jogadores muito bons na zaga, rápidos, e ele ganhou praticamente todas as bolas daqueles dois, segurou aqueles dois no peito o tempo inteiro, estava de costa, fazia o pivô, segurava. Impressionante o que o Casim jogou, mesmo diante de dois bons jogadores. Assim, ele pode até não repetir nada do que ele fez nesse jogo nunca mais, mas nesse jogo contra o Palmeiras o Casim jogou muita bola. E o que pra ele mim, o agita Michael... a galera, hein, Vessone? O que o Casim levanta galera... o pessoal do estádio é fogo. Isso aí, você pode achar que isso aí não é o mais importante, mas num jogo Corinthians e mas Palmeiras faz parte. parte. No Corinthians e Palmeiras, toda vez que o Casim batia no peito, gritava, urrava até dentro de campo, pô, a torcida começava a cantar de novo, cara. Parecia que dava um gás pra torcida. E ele Eu não sei se vocês viram a entrevista dele espetacular no fim do jogo, falando de como foi importante com a entrada do jogo, como ele e o Jô são amigos, como é importante o time, como é importante a torcida. Muito sincero também, né? Porque a gente tem muito jogador que faz aquela média bacana. Ele é um Lorde, né, Teleco? O cara é muito. Eu achei muito legal, gente. Assim, independente, né, das qualidades técnicas. Peraí, Vitão. Tem um jogador que parece gostar de jogar no Corinthians. Pronto, Vitor, interrupção Guedes. Não, e só para finalizar, eu achei todos, para mim os destaques realmente, a dupla de zaga praticamente perfeita, os dois foram muito bem os 90 minutos, eu não lembro de um erro nem do Pablo, nem do Balbuena no jogo inteiro. E os meninos, os três também, o Léo Jabá, o Arana e o Michael para mim o melhor em campo, marcação agressiva o tempo inteiro, um fôlego o tempo inteiro. Assim, de verdade, para mim, o que fica desse jogo foram duas coisas, na verdade. A primeira é de que os meninos, os caras da base, vão jogar mal, vão jogar bem, vai ter cara que não vai dar certo, vai ter cara que vai dar certo. Mas você tem que, no mínimo, testar os caras, você tem que, no mínimo, dar chance para que eles joguem. E o Corinthians, de um tempo para cá, com o Tite, com o Mano, por opção de sempre querer os caras mais velhos, mais experientes, sequer passava muita gente sem testar. Então a lição que fica para mim desse derby, um jogo mais de 30 mil pessoas, uma pressão lascada, um derby pegado, com outro time forte pra caramba, com bons jogadores, um monte de gente de Europa, etc. Os meninos foram lá, jogaram e foram bem, assim. Então para mim fica essa lição de que no mínimo põe os caras para jogar, no mínimo testa se vai bem, se vai mal, se vai jogar nota 5 ou nota 10, isso é outra coisa, mas no mínimo põe os caras para testar. E o Carille, pelo visto, tá com essa intenção e tá com essa coragem. E a outra coisa, e só uma segunda coisa, que é o que mais ou menos o que o Teleco disse, me remeteu muito ao Corinthians de décadas passadas, de décadas 70, 80, 90, quando o Corinthians não tinha grandes times, mas sempre fez jogo duro com todo mundo, nunca
negou fogo para ninguém. O São Paulo sempre teve grandes times, o Palmeiras teve grandes times, mas perdia de 1-0, o outro tinha que suar sangue para ganhar. E me lembrou muito isso, assim, o Corinthians tinha muito menos time que o Palmeiras, só que vendeu muito caro ali, entendeu? Então, mesmo que se empatasse 0-0, como você disse, teria sido um grande jogo, a torcida eu tenho certeza que aplaudiria o time pelo acontecimento do Gabriel e etc. Então o jogo me remeteu muito àquele Corinthians das décadas passadas, porque depois de 2000, o Corinthians teve times muito bons, né? Ganhou muito título, com times maravilhosos, jogadores muito bons. Mudou muito, né? Da década de 2000 à década de 2010, enfim. Depois teve só time muito forte. Mas nas décadas anteriores, normalmente eram times muito mais brigadores do que bons. Então ontem me lembrou um pouco aqueles times antigos que vendiam muito caro ali o placar para o adversário, mesmo quando o adversário era muito bom. Aquele time de 90 pegou o São Paulo na final, ganhou de 2-1-0, o São Paulo era 1000 vezes melhor e podia estar jogando até agora que o São Paulo não ia fazer gol. Então me lembrou um pouco o jogo de ontem também, aqueles times do passado que tanto orgulhavam o torcedor também. Ontem, quarta-feira, né? Para quem estiver ouvindo na sexta, no sábado, no domingo, o podcast, quarta-feira, porque a gente está gravando, claro, o programa na quinta-feira. Não precisa nem ir tão longe, Vessone. Lembrou o gol do Betão eterno contra o São Paulo, o gol do choro do Betão, aquele gol de falta do Renato também contra o São Paulo, quando o Corinthians estava mais fraco e o Renato fez o gol cobrando por baixo da barreira, né? Alguns jogos em que o Corinthians... 1-1, exatamente, o gol de empate cobrado de falta pelo Renato, que depois foi jogar no Flamengo. E sobre esse negócio do Carille, que o Vessone falou, queria abrir um parênteses aqui para falar do Fábio Carille, que ainda não tem toda a confiança do mundo, né? E por isso ontem, para mim, fez o básico, o essencial. Montou o time muito bem fechadinho. No segundo tempo, muito torcedor começou a xingar ele aos 20, 25, 30 minutos do segundo tempo, quando o Palmeiras começou a atacar e ele não mudava, mas é que ele tinha fechado o time de tal forma que ele foi no básico, ele falou, não vou arriscar, tava com 3 atacantes contra o Palmeiras campeão brasileiro, né? O que por si só já é uma forma de jogar arriscada, então ele não quis mudar muita coisa e acabou ganhando por causa disso o gol da vitória nos últimos minutos. Em cima disso, o Marcelo de Mello, nosso ouvinte, eu vou passar a pergunta para o Teleco, pergunta aqui no Twitter, Marcelo de Mello, não sei o que o pessoal do podcast Mão acha, mas eu não vi nada igual desde a saída do Tite. Parece que as coisas com esse grupo realmente estão fechadas. Você acha que tem essa de grupo fechado e o Carille conseguiu isso, Teleco? Eu acho que todo mundo gosta do Carille. Você vê a diferença do grupo do Rivale, cheio de picuinha, né? E certamente é muito diferente dos 2 péssimos treinadores que passaram pelo Corinthians ano passado, né? Cristóvão e Oswaldo, que tiveram péssimos trabalhos. Eu acho que isso daí é o fundamental. Quando você tem uma equipe que não tem grande qualidade técnica, você tem que ter um grupo fechado, unido e aplicado, que é o que a gente tem pedido aí desde o começo do ano. Um abração também pro... Agora o Márcio vai deixar eu falar. Deixa eu mandar um abraço pra galera do Twitter. Fica quieto, então. Bruno Nascimento, Maurício Júnior, Arthur Luiz, Bruno LHP, fica quieto, Vessone, Rodrigo Timão 9, Andréia Mantovani também participando com a gente, Abraão MJ, Libertadores 2012, deixa eu ver quem mais, o Gabi Vagon, que diz que o Maércio Morcegão é muito fera, o Simon Seagull, que escreve aqui, seria bom o Vitão deixar os outros falarem. Parabéns para ele. Parabéns, é o melhor comentário até agora. O Renan Vinícius elogiando o Vessone, que tá muito bem no meu timão, na Band, quando participa lá dos Donos da Bola, programa do Neto. Deixa eu ver quem mais. Vessone é o tutor do Neto lá, cara. Muita gente. Douglas Pereira, essa é a postura que eu quero ver no Corinthians, entrega suor e raça. Fala, Vitor Guedes! Não, Vitão, só um detalhe, deixa eu contar uma curiosidade. Tô falando, eu vou tchau, boa noite pra vocês. Tchau, vai embora, tchau. Vitão, eu tenho uma pergunta pro Vitão. Não, o Vitão vai gostar dessa. Ontem, eu não vou contar o jogador,
Não vou contar o jogador no ar, só vou contar a história. Na zona mista, assim que acabou, eu falei com o jogador, e aí eu desliguei o microfone, e aí depois de tanto tempo cobrindo o clube e tal, e aí eu desliguei o microfone e falei assim, entre nós aqui, com 10 jogadores, se fosse com o Oswaldo de Oliveira, tinha perdido de 3 ou 4. De 3 ou 4. Aí ele deu risada e respondeu 4. Obrigado, Cássio. Que isso? O Vessone não falou o nome do jogador. Pô, eu também não. Eu também não, é um ouvinte. Ah, tá, o Cássio ouvinte que tá falando com você. Aliás, muito legal o Cássio comemorando com a galera o gol do jogo, cara. Que cena, cada cena do sensacional. Clássico. Tinha 30 mil pessoas lá, tinha 2 loiras, ele foi lá, foi bem. Vitor Guedes, elas estavam com camisa de goleiro, acho que era a família dela. Fica quieto, Vessone, hora do Vitão. Vitor, eu gostaria de repassar um pouco aqui. Vitor Guedes, esse caso aí que o Felipe Melo teve que cuidar da cabeça aí, é um sinal que você não pode chegar dando cabeçada em qualquer mina? São retardados, né? Enfim, e abriu uma mina, né, na testa dele, né? Pra falar outra coisa. Aliás, não, só sobre o Felipe Melo, eu ia falar outra coisa, mas já que surgiu o assunto Felipe Melo, esse juiz de ontem, que, se Deus quiser, nunca mais vai apitar nada, ele pode pedir desculpa pra mãe dele, pra puta que eu pariu, que ele é patético. O que ele fez é coisa de mau caráter, porque ele foi avisado. Então não dá nem pra dizer que, além de cego, né? Enfim, mas além disso, antes, o caso Felipe Melo mostra a afroice em estado não é mau caráter, cara. Vou defender ele. Não é mau caráter. Pode ser cego. Você pode falar que ele é cego, burro, incompetente. Mau caráter, não, cara. Mau caráter é se ele estivesse ganhando pra roubar, pô. Arrogante, mau caráter, porque avisaram quem foi, ele manteve a posição. Arrogante pode ser, mau caráter não, cara. E fronha, porque ele quer escolher cor de touquinha, devia trabalhar na Fashion Week. Vai tomar no cu essa touquinha azul. Meu Deus. Na primeira falta que teve no jogo, com 3 minutos agora, ele não deu uma falta pro Corinthians, com 3 minutos de jogo, acho que foi no Casim, e deu um chiliquinho a Margarida, assim. O juiz que aparece mais que o jogo, é ridículo. Fora o erro dele foi grotesco. Não, ele é aparecido, teatral, arrogante, incompetente. Agora, não tem por que falar do caráter do cara. Porque eu disse, porque falaram pra ele, não foi o cara. Ele então foi avisado que não foi o cara, ele manteve a posição. Arrogante. Quer dizer, pra mim, não é arrogante. Arrogante é outra coisa, ele também é arrogante. Agora, quando avisam pro cara que não foi o cara, ele manter a posição, isso não é arrogância, né? Isso é mais que arrogância. Arrogância ele foi desde um juiz patético. Sobre o jogo, sobre o Corinthians, acho que foi o Vessone que falou, eu concordo, pra mim os dois melhores, o melhor em campo pra mim foi o Michael, mas a dupla de zaga foi perfeita pra mim também. O Casinho Romero tem dificuldade para concluir e tal, mas se mataram em campo, tiveram o papel de levantar a torcida, os dois deram chapéu no jogo, né? O Casinho deu chapéu no Felipe Melo, o Romero eu não lembro se foi no Felipe Melo. Enfim, os dois deram chapéu, o Arana deu rolinho. Agora o Corinthians como um todo foi muito bem, mas futebol é aquela coisa, quando você ganha elogia, quando perde você dá pau, né? Mas eu achei que o Carille ontem, apesar de armar bem o time, das dificuldades que o juiz inventou, ele demorou demais para mexer. O Jô entrou, o Casim teve pediu para sair, né? Teve uma lesão, eu não sei se chegou a ser lesão, mas teve uma espécie de cãibra. E o Rodriguinho, o Corinthians jogou o primeiro tempo quase 20 minutos, com o Rodriguinho mancando em campo, era visível, né? E eu teria mudado antes o time. Acho que o Corinthians perdeu, além do jogador a menos, fisicamente, até por ter um jogador a menos, tem que correr mais. E o Corinthians não teve a posse de bola o jogo inteiro, então o jogo inteiro teve que correr atrás do Palmeiras, o time estava cansado, eu teria trocado o time antes. Agora, o técnico tem que orientar o time, tem que ter a coisa e tem que armar. Eu achei que ele foi muito bem. Ele tem estrela, então. Mas eu posso. Mas ele demorou demais para mexer. Na minha opinião. Eu não tô querendo. Não sei se não é uma explicação. Eu não tô querendo defendê-lo. Eu vou tentar dar uma explicação. O Felipe Bastos, por exemplo, contra o Audax, entrou mal, quase entregou 2 gols pro Audax, entrou frio, perdeu a bola 2 vezes e quase entregou. O que eu acho que ele pode ter pensado é o seguinte: esses caras estão ali, eles estão desgastados, mas eles estão com sangue quente. Estão correndo, estão as 2 linhas de 4 perfeito ali, fazendo
estavam sincronizados, o É o que sangue eu falei, quente. tava apostadinho o time. Se eu colocar alguém agora ali com sangue frio, até o cara esquentar, até o cara pensar, eu posso perder o jogo, eu posso tomar bola nas costas. Eu não sei, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que ele pensou nesse sentido. É melhor alguém um pouco desgastado, mas já ligado no jogo, aquecido e etc. Tá faltando 5, 10, 15, do que eu trocar agora e o cara ter que só até ele aquecer acabou o jogo. Então, sei lá, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele pensou alguma coisa nesse sentido, Vitão. Pessoal, duas coisas aqui. Primeira coisa é que tem um vizinho meu fumando maconha aqui que tá fogo. Tô até com larica aqui, tô com a janela aberta por causa de um calor desgraçado que tá na cidade de São Paulo, né? Mais precisamente em Osasco, onde eu moro, tá uns 40 graus aqui. Eu tenho que fazer o programa com a janela aberta, daí entra uma fumaça de maconha do vizinho. Obrigado, viu, amigo? Tô até com larica, deu fome aqui durante a realização do programa Coisas da Vida, né? E segunda coisa, 30 segundos pra gente encerrar o assunto clássico, porque a gente tem que falar pra frente, né? O ouvinte não quer saber só pra trás, quer saber pra frente também. A gente já falou bastante do clássico e vamos falar da partida contra o Mirassol, que acontece no sábado. 30 segundos, Maércio Ramos, encerra o assunto Corinthians 1, Palmeiras 0, Morcegão. Belo clássico, jeito do Corinthians, com o Romero pouco falado, mas ontem acho que o Vitão até disse aí a dificuldade de finalização dele, do Casim e tal, mas a entrega do Romero, para mim, personifica o Corinthians na vitória de 1-0 sobre o Verdão. Foi lindo, maravilhoso, e acho que dá para a gente encerrar esse clássico falando assim, puxa vida, às vezes a gente tem que acreditar num time que não tem craque, que é desacreditado, com perdão da redundância aí e tal, mas que tem alma. O Corinthians teve alma e, como disse o Vessone, 90, década de 80, 90, sei lá, tal. A gente não viu um Corinthians como viu esse de ontem, acho que nem mesmo nas mãos do Tite um ano antes, menos 2012, mas 2013, mesmo quando foi campeão brasileiro. Maércio Ramos, eu falei pra você na segunda-feira, ô Vitão Guedes, você pode entrar nessa também, Vitor Guedes, que eu sei que vai ser bom pra você. Eu falei pro Maércio na segunda-feira, mas é bom sempre repetir, né, caso o Maércio Ramos não tenha anotado. Se você quiser se divertir e ainda ganhar dinheiro com corrida de cavalos, sabe o que fazer, meu caro Maércio Ramos? Belo, eu não abro mão. Isso é pule de 10. Na sua voz, aquilo que a gente faz e é pule de 10. Pode apostar, Maércio Ramos. Acesse o site suaposta.com.br. Repita comigo, suaposta.com.br, Morcegão. Suaposta.com.br. Pode apostar, é pule de 10. Suaposta.com.br. Aposte em corridas de cavalos no mundo inteiro e transmitidas ao vivo. Todas as apostas captadas, processadas e pagas pelo Jockey Clube do Rio Grande do Sul, autorizadas pelo governo federal. Você é nosso convidado para viver essas emoções, hein? É só acessar suaposta.com.br e se divertir, Vitor Guedes. Nem Milton Neves faz um desse aí, ô Marco Belo. Não, só queria concluir o negócio do clássico que o Marcio falou. O Marcio que entende muito isso aí, que ele é um cavalo, né? Então ele manja muito de tudo. Agora, sobre essa vitória que a gente teve ontem, esse 1-0, quarta-feira, contra o Palmeiras, o ano passado a gente teve um 6-0 contra o São Paulo, né? Eu quero dizer, não sei se parece um absurdo que eu vou falar. Mas, desculpe, 6-1 e o senhor apostou 2-0 para o São Paulo. Mas foi em 2015, não foi? Foi em 2015, mas enfim. Eu quero dizer que esse 1-0, assim, do jeito que foi, sendo roubado, sofrendo até o final, e é o Palmeiras, que é o nosso rival de verdade, né? O São Paulo é o rival do Banespa, do Meias Lupo, sei lá de que. Enfim, dá mais prazer pro torcedor, pelo menos para mim como corintiano, eu comemoro mais uma vitória, foi mais divertido, enfim. E tava precisando, ano passado, perdemos 3 derbys ano passado, enfim. Eu respeito o Santos, respeito o São Paulo, respeito qualquer coisa. Mas assim, eu aprendi com meu pai e ensinei meu filho que o rival do Corinthians é o Palmeiras. Então foi uma vitória. Na nossa casa a gente tinha perdido os últimos jogos lá, perdeu todos os clássicos ano passado. E do jeito que foi mais legal do que se fosse um jogo fácil, uns 3-0, enfim. Óbvio que é legal golear. Mas foi o resgate, da verdade, do corintianismo.
Foi, assim, tem hora que precisa, né? Tem hora que precisa. Eu não sei se esse time do Corinthians tem condição de disputar título esse ano. Eu não sei se vai ganhar alguma coisa. Eu até acho que não. Espero estar errado. Mas, assim, eu não era nascido em 71. E até hoje eu sei a história do jogo do Adãozinho. Tem vitórias que são maiores que títulos, são maiores que o campeonato, assim. E o cara que não entende o que é um Corinthians e Palmeiras, a importância que ganha do Palmeiras, e se matar em campo contra o Palmeiras, nunca vai ser ídolo do Corinthians. Os jogadores que entraram em campo ontem, todos eles entenderam isso. Nem todos vão ser ídolos, mas todos entenderam a importância que para mim foi ganhar esse jogo, pro meu filho foi, pro meu pai em Caraguá foi. Então eles entenderam a alma do Corinthians. Ganhar e perder, foda-se, é do futebol. A gente vai perder do rival de novo, vai ter que aguentar a gozação de amigo palmeirense. Mas assim, eu não suporto quando eu vejo o Corinthians quando não sei cara de Corinthians. O ano passado foi um enfado, uma coisa entediante, o Guilherme, sabe? 11 Guilhermes em campo. Ainda bem que ele não estava ontem em campo, porque não teria ganho. Enfim, ontem foi o Corinthians. E quando é o Corinthians, que é o Corinthians que eu aprendi a amar, que é o time que eu torço, mesmo quando perde, a gente se empatasse 0-0, mas eu vi o Corinthians em campo. Assim, o time que eu aprendi a amar estava lá. E ganhando é mais gostoso. Vou segurar as lágrimas aqui só para falar novamente que ontem é quarta-feira, caso você esteja ouvindo na sexta, no sábado, no domingo, enfim. E quero perguntar, eu errei a aposta, eu tinha falado 2-0 Palmeiras. Dois acertaram, não lembro quem. Eu acertei, eu cravei 1-0 Eu acertei também. Só falei que era o Casim que ia marcar. Você falou o autor do gol, Vitão? Não, eu falei 1-0. 1-0, o Maércio acertou o placar e falou que o Casim marcaria o gol. Foi por pouco, né? Ele saiu, o João entrou no lugar dele e fez. O Vessone 2-1 e o Teleco 2-0, foi isso? Eu falei 1-0 gol de Casim. Você e falou Casim 1-0 estava também? em espírito. Então, 3 acertaram, hein? Bela porcentagem. Ponto pro podcast Mão. 3 acertos entre 5 no resultado da partida. O Corinthians de 1-0 em 1-0 vai chegando. Quero passar um recado interessante pro ouvinte do podcast Mão. É o seguinte, você pode ouvir a gente de diversas formas, pela Rádio Memória Corintiana, pela Rádio Coringão, pela Rádio Livre Gaviões, pelo aplicativo do Vamos Meu Timão, pelo aplicativo do Almanac do Timão, pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo YouTube. Tem muita maneira diferente de você ouvir o podcast Timão. Mas um negócio legal é você ser ativo nas nossas redes sociais. O que é ser ativo? É você ficar escrevendo pra gente o dia inteiro? Não precisa ficar escrevendo pra gente o dia inteiro. Mas entra lá na página do Podcast Mão no Facebook e curte a página. Entra no YouTube, se inscreve no nosso canal do YouTube, por quê? O YouTube não quer saber quantas visualizações, infelizmente. A gente pode ter 1 milhão de visualizações que o YouTube não tá nem aí. Agora, se a gente tiver 50 mil inscritos, por exemplo, o YouTube vai dar valor pro Podcast Mão e vai oferecer o Podcast Mão naquele vídeos recomendados pra gente nova. Então vai ter mais gente ouvindo a gente e a gente vai ter mais possibilidade de oferecer prêmio, de oferecer recompensa para você que ouve o Podcast Mão. Quanto mais gente ouvir a gente, mais a gente vai poder continuar com esse projeto do Podcast Mão, esse projeto independente nosso, né? Não é patrocinado por ninguém, por nenhuma grande empresa que está atrás da gente. É meu, do Vitão, do Teleco, do Maércio, do Vessone e seu ouvinte também. Você participa conosco como? Se inscrevendo no canal do YouTube e também curtindo a página do Facebook, claro, também participando do Twitter, né? Seguindo a gente no Twitter, melhor dizendo. Dessa forma você vai apoiar o projeto do Podcast Mão. Sábado, dia 25 de fevereiro, para quem estiver ouvindo na sexta, popular amanhã, para quem estiver ouvindo no sábado, popular hoje, 7h30 da noite, Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol e Corinthians. O Gabriel vai poder jogar porque o cartão, o segundo amarelo, foi anulado, né, na arbitragem do Michel Teló, lá, o árbitro da partida contra o Palmeiras. O cartão que ele deu para o Gabriel foi anulado e o Gabriel poderá jogar. Alguém quer falar alguma coisa de Mirassol e Corinthians? Verdadeiro clássico. Esse é um clássico. Nesse Campeonato Paulista, o maior clássico será disputado nesse sábado. Nada de Palmeiras e Corinthians, nada de Santos e São Paulo. Pega a campanha do Mirassol, pega a campanha do Corinthians. As duas melhores equipes estarão em campo. É verdade, jogo duríssimo, hein? Duas melhores equipes do campeonato, precisa tomar cuidado
Precisa tomar cuidado com esse negócio de ganhamos o clássico, chega lá, toma um pau do Mirassol, vai tudo por água abaixo, né? O pessoal já mete o pau no Carille, o Carille é ruim, o Casinho é uma bosta, já muda tudo. Então não adianta ficar com esse negócio de ganhamos do Palmeiras, agora relaxa. O Mirassol tem 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 11 gols a favor e 4 contra, né, Vessone? Vai estar um calor infernal, né? Eu vou muito ali para Tanabi, que é a cidade da minha mãe, que fica a 15 quilômetros de Mirassol, ali é muito pertinho, e é um calor infernal, assim, um negócio absurdo mesmo. Então, certamente os jogadores vão ter um grande impacto, mesmo 7h30 da noite. Pode ter certeza que vai estar 30 e poucos graus às 7h30 da noite, eu não tenho dúvida disso. E o Mirassol montou, pelo visto, um bom time. Eu só vi o jogo do São Paulo um pedaço, foi buscar um 2-0. Foi buscar um 2-0 no Morumbi. Então, se está fazendo essa campanha, tá deixando o Santos lá para trás, vai classificar em primeiro no grupo do Santos. Então, é bom ficar esperto. Há um relaxamento natural. O Carille até falou isso na coletiva, que o maior desafio dele na semana seria trazer todo mundo de volta aí na quinta e na sexta, de novo aí a motivação para todo mundo, porque é meio natural, né? A adrenalina sobe. É só você pegar todo mundo que está aqui falando agora aqui. Adrenalina até quarta-feira de todo mundo, expectativa, ansiedade, esperando o clássico, passa, ganha o derby e tal, você já dá aquela relaxada, e aí até se você retomar de novo, tudo bem, o Mirassol, se todo mundo está pensando assim, o jogador pensa assim também. Então ele disse, meu maior desafio é retomar os jogadores a atenção para sábado, né? Porque a adrenalina baixa mesmo, não tem jeito. Então o Corinthians acho que luta até contra isso, e aí deu um pouco de azar nesse sentido, né? Porque pega o melhor time depois de pegar o Palmeiras. O Corinthians viveu muito isso nos últimos anos, quando tinha Libertadores quarta-feira, era aquela loucura, estádio lotado, sempre um grande jogo, um grande adversário, mata-mata ou não, e aí chegava no final de semana, era um jogo mais tranquilo, a adrenalina baixava, e etc. Todo mundo, até a gente para ir trabalhar na arena, por exemplo, era assim, você ia na quarta bem mais pilhado do que no final de semana. Então, eu acho um jogo bem complicado. E depois tem o Brusque lá na Copa do Brasil, né? A equipe de Santa Catarina pela Copa do Brasil, e depois o Santos, a estreia do Jadson. Outro clássico pelo Campeonato Paulista. A estreia do Jadson contra o Brusque, né? Ainda contra o Mirassol. Isso. O Jadson ainda não joga. Deve ser o mesmo time, Vessone, contra o Mirassol? Depende agora como eles voltaram aí, né? Foi muito desgastante, né? Os jogadores realmente correram demais, como vocês comentaram aí, saíram extenuados, né? Jogadores caíram assim que o juiz apitou, alguns deles caíram no chão, correram muito mesmo os mais jovens, etc. Então não sei como vai ser, como foi a recuperação hoje. Tem que esperar aí a representação nesta sexta aí para saber se vai estar tudo bem com todo mundo. A tendência aí é que repita a mesma equipe, mas tem que ver quem sentiu mais. Como quarta-feira muda o regulamento, o Corinthians não tem nenhum empate, o jogo é fora. Eu acho que não todo mundo, não vai ser aquela coisa reserva. Mas, por exemplo, o Casim saiu sem perna. O jogo não joga 2 jogos. Não jogou contra o Audax e contra o Palmeiras jogou 4 minutos. Que, por exemplo, é uma substituição bastante possível. É até inteligente, né? Eu acho que deve fazer isso. E lembrando que na Copa do Brasil pode colocar até gente que não está inscrita no Campeonato Paulista, né? Por exemplo, os moleques da base da Copa São Paulo, de repente poderiam jogar na Copa do Brasil. É que é uma fase eliminatória, né? E assim, a Copa do Brasil você não tem nenhum empate, é um jogo complicado, né? É o Brusque, mas enfim, é um jogo só, na casa dos caras, você não tem um empate, empate é pênalti, não é um jogo para brincar. Eu não sei, o Rodriguinho, ele passou boa parte do jogo dando a impressão que estava com problema muscular. Não sei se outro que eu acho que poderia ser outro que eu acho que poderia ser poupado também é o Pablo, porque ele não ficou nenhum minuto fora até agora, veio da Europa, fazia muito tempo que não jogava
porque ele tava no banco lá, tava até meio fora, não tava jogando, acho que era outro que podia dar uma segurada nele aí também. Acho que era o famoso não custa também, viu? Contra o Brusque, a gente vai falar mais sobre isso a gente vai falar mais sobre isso no começo da próxima semana. Mas é jogo eliminatório, não sei o que, não sei o que lá, mas é o Brusque, né? Então se jogar o Pablo, Wilson, se jogar o Pedro Henrique, é a mesma coisa, não vai mudar nada. É só não meter o time júnior, tudo bem. Agora, a gente não combinou nada, mas para o ouvinte poder perceber como é que os integrantes do Podcast Mão são bem preparados. O jogo não é nem agora, o jogo é na quarta-feira que vem. Mas eu quero saber do Maércio Ramos sobre o Brusque. O que você pensa a respeito do adversário do Corinthians na Copa do Brasil, Maércio? Uma das maiores festas do Marreco é em Brusque, chamada Fenarreco. Então você pode esperar... Não, eu tenho que falar alguma coisa. Você falou, não combinamos nada. Essa é cultura, velho. Em Brusque, a gente tem a maior festa do marreco, que é um prato, uma culinária brasileira muito apreciada pelos lados, pela colônia alemã. E em Brusque se come o melhor marreco, então é uma grande oportunidade do corintiano que tem a chance de ir ou de que vai. Aliás, nem tá certo que vai ser em Brusque esse jogo, tá certo, Belo? Não, tá certo, já confirmou. Não pode ser Brasília? Não pode mudar? Não pode. Confirmou em Santa Catarina. Então aproveitem e comam o marreco de Brusque. Porque então, do time... porque do Márcio Ramos... Do time o quê, Márcio? Do time que venceu o Remo e se classificou. É a única coisa que eu sei. Eu posso te contar alguma coisa diferente sobre o Brusque. Não, só a título de curiosidade, 3 ex-volantes do Corinthians estarão no caminho... Fala quem são. Quem são? Vai. Vamos lá aos jogadores. Começamos na ponta da língua, hein, Vessone? Carlos Alberto Gato, que jogou em 2008 na Série B, no começo da Série B no Corinthians. Foi até lateral direito. Horrível. Ele é titular até. Boquita. Chutou o pau da barraca no escanteio. Ele não é titular, mas ele entra quase todos os jogos. Um abraço para Letícia Beppler, ouvinte do Podcast Mão, grande corintiana, Letícia Beppler. Um beijo para você, Letícia. Mas o Boquita, ele foi muito importante na Copa do Brasil de 2009, no título. Dos 10 jogos que o Corinthians fez, ele jogou 8 daquela campanha. Ele foi muito participativo naquela campanha. Tá na história do Corinthians, o Boquita, é um dos grandes. Não, mas ele jogou 8 dos 10 jogos, enfim. Ele é o cara que conseguiu chutar o pau do escanteio, não é, Vessone? Acho que foi. Se você quer saber mais sobre Carlos Alberto, Boquita e sobre esse próximo nome que o Vessone vai falar, entre no Almanaque do Timão, que tem a história de todos os jogadores do Corinthians, inclusive essas merdas aí. Fala, Vessone, quem mais? E o terceiro é o treinador, é o Pingo. Jogou de volante, que jogou em... Tem que fazer antidoping do morcegão antes de gravar, hein? Jogou em 99 no Corinthians. Ele jogou pouco, acho que foram 18 jogos também. Em 99, naquele super time do Corinthians, era reserva. Ele é o Carioca, ele é treinador do Brusque, são esses então 3 ex-volantes. Vou querer saber do Teleco, Pingo como treinador, Teleco, pra você. Olha, cara, ele pinga bem na área, viu? Não é possível. Agora tinha lá o Wendel também, né, que passou em 2015, não tá mais no elenco do Brusque. Que veio da base. Não sei no machuca. O que foi, Vessone? Se o Pingo não for uma chuva, tá bom, né? Meu Deus do céu. É hora de encerrar, né? Porque eu tenho eu tenho um merchan aqui de um bar pra fazer. A hora que você puder. Não, é bom a gente encerrar, mas antes disso eu vou pedir só os palpites. Antes eu vou pedir pro Vitor Guedes mandar um beijo pra Andréa Mantovani, que ela escreveu pedindo um beijo do Maércio Ramos. Mande um beijo pra Andréa Mantovani, Vitor Guedes. Pra mim, Maércio? Não, é o Vitor Guedes. Um beijo pra grande Andréa Mantovani, tá sempre prestigiando a gente no Podcast Mão. Ouvinte do Podcast Mão. Um beijo pra Andréa Mantovani. Palpite pro Corinthians e Mirassol e Corinthians, Vitão. 1-0 pro time do povo. Teleco.
Corinthians 3, Mirassol 1. Eu aposto 4-1 Corinthians. O Casim vai marcar, o Romero vai marcar, o Maicon vai marcar e o último gol fica a critério dos universitários. Aí, os 3 que vão marcar dos 4 gols do Corinthians são esses. Rodrigo Vessone, palpite. 1-1. 1-1, Mirassol e Corinthians. O Vessone apostando no calor da cidade do interior paulista e apostando também que os jogadores do Corinthians devem comer o marreco antes da partida. Maércio Ramos, seu palpite, aproveita e faz o jabá. 1-0 pro Corinthians em Mirassol. O campo é bom lá, Vessone? É bom ter banheiro, arquibancada. Não, desculpa, a minha ignorância. Quis dizer o gramado. Desculpa, Belo. Não era bom, não. Só se der uma melhorada, viu? Não, 1-0, então tá bom. 1-0. 1-0 Corinthians. Se o Vessone respondesse o campo é bom, perfeito, você mudaria o palpite? Mudaria para 3-0. Ah, entendi. Qualidade. Na Arena, ontem nós fizemos 1-0 no Palmeiras. Ontem, que você sempre deixa claro, né? Quarta-feira, jogo com o Palmeiras, quem vai ouvir amanhã, sexta, sábado e tal. Imagina um campo bom em Mirassol, o Corinthians voando do jeito que está voando nas mãos do Carille. 3-4-0. Tô contigo, Belo. E se o campo for péssimo? 0-0. 0-0, entendi. Então, o Maércio Ramos, você, por favor, no podcast Mão, espere o Maércio receber fotos em seu e-mail do campo em Mirassol, que daí ele vai refazer esse palpite e a gente vai passar através das redes sociais do podcast Mão o palpite de Maércio Ramos, de acordo também com a altura do gramado, né, Morcegão? Cortar rente, cortar pouquinho, cortar muito. Não vou falar mais nada. Eu falei que era 1-0, só perguntei pro Vessone, o campo é bom, Vessone? Aí você ironizando, debochando, falou, tem banheiro, arquibancada, tal. Não era isso. Mas o Vessone já falou que é mais ou menos. Então 1-0 tá bom, Belo. Tá certo. O Vessone que experimentou a grama do campo em Mirassol, inclusive... Não é o Carmona? Não, ele almoça e janta, é diferente. O Vessone foi com fins jornalísticos. Ô, Maércio, faz seu jabá, amigo. Você que tem a oportunidade de sair da Paraíba e ir para Sergipe, em Aracaju, belíssima capital sergipana, não deixe de ir ao bar Masturbar. Um prazer em suas mãos. Um bar onde você toma os melhores aperitivos, tem a Cepipes maravilhosos e o dono é um baita cara. Masturbar em Aracaju, belíssima capital do Sergipe. Meu Deus do céu. Ô, Vitor Guedes, comente, por favor, sobre o bar. Não tem que comentar, não vai ter nem a imagem do bar, né? Hã? Não, eu tô duro, não dá pra ir nesse bar, não. Não, teve um ouvinte, eu tô tentando achar aqui, o ouvinte foi genial, falou sobre o abraço sempre cultural que o nosso Maércio Ramos passa no final do programa. O ouvinte falou que das barracas lá do pau duro e do pau mole, lá em João Pessoa, né? João Pessoa. Do lado do Hotel Tambaú. Você teria que ir no pau duro, que é a única que tá com a barraca armada, né? E no pau mole não daria para você ir por causa disso. Mas enfim, o ouvinte aqui no @podcastmão no Twitter. Mas enfim, para quem quiser em Aracaju também tem uma opção dinâmica, uma opção familiar, né? Com certeza, para você ir com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó. Principalmente você pode levar a sua avó no Mastur. Ou não levar ninguém e homenagear quem quiser. Também. Teleco, a próxima vez que você for para Aracaju, tá feito convite, Teleco Press. Nem vou falar com que rima. Boa noite a todos e vai Corinthians. Valeu, Vitor Guedes. Vamos encerrar por aqui que a voz tá acabando já hoje. Depois do carnaval, eu quero ver como será a voz dos companheiros. Putz, pior que eu volto a trabalhar na sexta de carnaval, depois de 30 dias de férias. Mas segunda-feira tem podcast Mão. Não sei se com o time completo, não sei quem vai estar no Alalaô, mas que calor, quem vai estar trabalhando, mas enfim, a promessa é que vai ter programa. A gente vai falar sobre o jogo com o Mirassol e mais dicas culturais de Brusque, em Santa Catarina, com o nosso professor de História e Literatura, Maércio Morcegão Ramos. Um abraço, Maércio! Tô batendo
Valeu, Vessola! Valeu! Podcast.